Olá, aqui estamos com mais um exemplo, de cálculo de resistência equivalente, aula 12, é o exemplo 7. A nossa associação de hoje é desta aula, e o objetivo, como das anteriores, é calcular a resistência equivalente entre A e B. Bom, imaginando que o potencial do ponto A seja o maior potencial do circuito, enquanto que o potencial do ponto B é o menor, uma corrente elétrica fluiria de A para B. E essa corrente elétrica, obrigatoriamente, ela precisaria passar por R1. Não tem como chegar em B sem passar por R1. E ao passar por R1, ela causaria uma queda de tensão. Logo, após R1, teríamos um potencial que é menor que o potencial do ponto A, que aqui eu estou chamando de potencial C, ou VC. Repare que aqui nós temos um fio que está conectando este nó aqui de cima, que recebeu a letra C, com este outro nó aqui de baixo. E lembrando que o fio aqui ele é ideal, ou seja, ele tem resistência zero. Isso implica que se uma corrente elétrica circular por ele, ela não causaria queda de tensão. Ou seja, o potencial em qualquer ponto sobre o fio é o mesmo. Então aqui nós teríamos também, nesse terminal aqui de R4, potencial C, ou VC. E aqui no R7 e o R3 aqui embaixo, ligando com o R8, também potencial VC, ou C. Daí olha o que acontece. O R3, ele estaria submetido a uma DDP que é VC menos VC. Se a gente fizer VC menos VC, para qualquer VC, isso aqui dá quanto? Dá zero. Então R3 não tem uma DDP aplicada sobre ele, a DDP vale zero. Se ela vale zero, não circula corrente por ele. Se não circula corrente por R3, neste caso aqui ele está curto-circuitado. Ou seja, ele não participa da associação. Então eu posso dar um X aqui nele para indicar isso. E se você reparou os outros resistores, o R2, o R4, o R5, o R6 e o R7, acontece a mesma coisa com eles. Se você imaginar uma corrente fluindo aqui por R2, e que ela vai passar obrigatoriamente, teria que passar por R5, e supondo que uma parte dela passaria por R4, nós teríamos um caminho que faria isso aqui, um circuito. A corrente circulando dessa maneira aqui, R2, R5, R4. Horas. Como é que a corrente elétrica vai sair do mesmo potencial e voltar para ele? Ou seja, não tem diferença de potencial nesse caminho aqui. Então não passa corrente por R2, nem por R5, nem por R4. A mesma coisa acontece aqui. Se você imaginar que uma parte da corrente elétrica ela passa por R4, por exemplo, depois por R6, por R7 para ir para B. Como que a corrente elétrica vai sair do potencial C e voltar em C? Não tem DDP novamente, VC menos VC. Ou seja, não passa a corrente elétrica também por R6 nem por R7. Então, repare que só restaram aqui o R1 e o R8. Somente esses dois resistores, de fato, eles estão participando dessa associação. Ou seja, eles têm uma DDP que é diferente de zero. O R1 seria a DDP VAC, enquanto que o R8 seria VCB. Então aqui teríamos um VCB e aqui em cima teríamos um VAC. Ok? Daí a gente faz a próxima etapa, Primeira é colocar as letras. Então já colocamos as letras. E a próxima etapa é redesenhar o circuito na horizontal. Então começa com a primeira letra aqui, o primeiro terminal, e termina com o último. Então A e B são os extremos aqui. E o nó C, a gente coloca ele aqui no meio. Entre A e C, nós temos o R1. Então vou pegar ele, colocar ele aqui entre A e C. Então fica apenas o R1 entre A e C, no valor de 6 ohms. Entre A e C, no circuito inteiro, na associação inteira, tem mais algum resistor? Com letras A e C? Não. Então nós partimos para o outro trecho, que é entre C e B. Entre C e B só temos quem? O R8. Então transfere o R8 para cá. Então fica o R8 aqui que também vale 6 ohms. Pronto, já temos todos os resistores que de fato eles participam da associação, ou seja, que tem uma DDP diferente de zero e que por eles circularia uma corrente elétrica. Estou sempre imaginando que tem uma fonte ligada entre A e B. Tá ok? Então aqui nós temos uma série. Então a resistência equivalente entre A e B para essa associação vale quanto? 6 ohms mais 6 ohms. Então o REC AB aqui ele vale 12 ohms.
Então, por fim, nós desenhamos aqui apenas um resistor que representa a resistência equivalente a esta associação. E tem valor de 12 ohms. Indo lá para o multisim, está aqui o circuito, é o mesmo circuito, né? Eu faço o circuito aqui, a associação aqui, depois levo lá para o OneNote para a gente resolver. Então vamos medir aqui para ver se confere com aquele resultado que a gente acabou de obter. Então vem aqui neste menu aqui, simulação, vem aqui em instrumentos, multímetro. Então temos aqui o nosso equipamento, nosso dispositivo para medir. Então eu vou conectar os terminais dele aos terminais da associação. Tá aí que está conectado. Vou colocar uma referência, senão não vai ser feita a medida. Então tem aqui a referência. Posso colocar essa referência em qualquer lugar. Já mostrei isso em outra aula. Vou colocar aqui no meio aqui. Pronto. Referência. Aqui vou dar 2 cliques rápidos, aparece essa janelinha que vai mostrar o valor da resistência, né? Uma vez que eu escolho aqui, a unidade correspondente à grandeza que eu estou medindo, né? Estou medindo resistência, né? Então tem que colocar a unidade de resistência, ômega maiúsculo. E agora é só rodar a simulação aqui. E está aí, 12 ohms, o mesmo resultado que nós acabamos de obter, calculando, né? Fazendo aqui o cálculo, né? Então resistência equivalente, 12 ohms. Bom, espero que a aula tenha sido interessante para você, que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você gostou, dá uma curtida aí. Se ainda não foi inscrito, se achou interessante o canal, se achou interessante o conteúdo, se inscreva, não custa nada. Um abraço e até a próxima aula.